Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor é aquele que nos dá a vida, aquele que nos dá a alegria, a satisfação de poder estar aqui, na presença do Senhor e dos nossos amigos, irmãos, que estão através do Facebook e também através da Rádio Off Internacional. E aqueles que vão assistir também através do YouTube. Abençoa-os, toca nas suas vidas, fala com eles através da tua palavra, e que teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, como tem sido, Senhor, até aqui. Pois te daremos a honra, a glória e o louvor, porque só o Senhor é digno. Te damos graças por tudo. E o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Pastora Simone que gostava, repetia comigo, mas agora ela me abandonou, né? Já não fala mais isso, então... Só vou poder ver a resposta dela depois, que agora eu já botei o estudo ali na página. E não vejo mais ninguém na rádio agora. Só vejo depois que eu acabar aqui de ministrar. Tá bom? Só quem aparecer aqui no Face, que nós vamos poder, então, falar, né? Deixa eu ver aqui. Nós falamos a semana passada algo muito interessante. Na semana passada, eu tive que tirar o negócio aqui, porque quando eu faço o meu trabalho aqui, ele me atrapalha, às vezes ele fica gritando. Parece um bicho bravo, né? Parece um bode. Aí dá bode, irmão! Vamos lá. Agora vai dar certo, né? E então o que acontece? Acontece que na semana passada nós falamos um ponto muito interessante. Cadê? Um ponto muito interessante mesmo. Eu tirei para colocar, cadê, gente? Vai me dizer que não vai entrar agora. Se não entrar agora, eu não vou poder colocar na tela, né? Ué, tá aqui. É que às vezes ele fica meio nervoso, né? Agora entrou. Fica meio nervoso e tal, mas aí já tá lá. Deu um erro aqui, vamos fechar então. Mas deu erro, tem que fechar para restabelecer. Ok, então vamos lá. Eu vou ter que dar um restart aqui. Vamos lá rapidinho. Porque me deu um erro aqui. Mas não tem problema, a gente acerta. Erro, a gente resolve, né? No Aircast. Agora tem que achar, rapaz. Eu tenho que achar. Agora me complicou um pouco aqui. Né? Agora me complicou um pouco. Mas eu vou deixar assim. Eu teria que achar. Tenho que achar aqui. Achei. Pronto. Né? Eu tive que dar um refresco, como diz o outro. Né? Porque agora eu botei de novo o laptop. Deu um erro. Quando deu um erro, dá erro assim, nós temos que dar o restart, né? Mas vamos lá. Cadê ele? Gente, eu estou fazendo um negócio aqui. Agora sim. Vamos lá então. Eu vou botar aqui e falar para você que na semana passada nós falamos algo muito interessante. Nós falamos aqui sobre a diferença entre a ovelha e o bode, né? Expliquei por cima. Porém, nós vamos ver agora mais, como é que eu posso falar para você? Com mais atenção, na verdade, para você poder ver como é que é o negócio, né? Mais detalhadamente como é que é o negócio. Né? Você pode me mandar uma mensagem, você pode, né, falar comigo se você quiser. Eu só vou ler aqui, sem nenhum problema, tá certo? Então, para você que está comigo pela rádio, você está vendo aí, notemos a diferença entre a ovelha e o mé. Vai dar bode. Viu? Vamos ver a diferença entre a ovelha e o bode. É só esse slide, porque a semana que vem a coisa vai estar quente.
Mas vamos lá. É interessante, eu quero falar isso para você, porque como eu me lembrei disso do espanhol, é porque eu tenho que falar, né? Vamos falar de nós primeiro, o ser humano. Todo ser humano, ele tem uma forma, tem uma característica, ele tem um visual. Você está me vendo aí, você está vendo o meu visual, né? E todos nós somos feitos de caráter e personalidade. Caráter e personalidade. A personalidade é a pessoa, é do jeito que ela é a persona. Vem de persona, personalidade. Ok? Todos nós temos a personalidade. Tem gente que tem um bom caráter, que são as atitudes, a forma que age. Tem gente que tem má. Não é assim? Mas a personalidade é uma coisa interessante. Né? Se você pega e olha para um homem, você vai ver um homem, a sua persona, a sua personalidade. Mas tem homem que hoje está meio devagar aí, virando para o outro lado, que não deixa de ser homem para não ser nada, porque não existe outra... Ou é homem ou é homem. Se nasceu macho, é macho. Pode cortar, pode fazer o que quiser. Continua sendo homem. E diante de Deus vai se apresentar, ele vai ter que se apresentar como homem. Tem tudo isso, que as pessoas pensam que a coisa é fácil como pensam, mas não é não. Da mesma forma a mulher. A mulher é mulher. Tem as suas características, tem a sua forma, seu visual. Não é assim? Só que tem uma coisa engraçada. Na nossa formação existe uma coisa que as pessoas chamam, não sei quem inventou isso, até hoje nunca procurei saber, sobre o gênio. Falar, eu tenho um gênio. Não é assim? Eu tenho um gênio. Eu não tenho um gênio, se eu tivesse um gênio eu estava bacana, gente. Eu ia fazer muitos pedidos para esse gênio. Mas eu quero dizer uma coisa para você, é interessante esse negócio de gênio, né? Só que nós temos a oportunidade de sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Deus não vai mudar a sua personalidade, Ele não vai mudar o seu caráter, Ele vai melhorar tudo isso. Nós podemos ser assim, porque Deus deve ser o controlador das nossas vidas. Essa aqui é a verdade. Porque as pessoas não entendem. Não, sério, muitos não entendem isso. Você já parou para pensar que a Bíblia diz assim? A Bíblia diz assim. Que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Mas você já parou para analisar isso? Porque a gente escuta, todo mundo fala isso. É porque nós temos que ganhar que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Pá. Né? Não se fala isso? Mas você sabe o porquê disso? Que não tem nada a ver com a ovelha agora. Apesar que tem que a alma também é parte da ovelha. A ovelha tem que ter alma, a humana principalmente. É que as pessoas não sabem que Deus criou a alma. A alma é um ser espiritual. Não existe os anjos? Que é um ser espiritual? Então, a alma também é um ser espiritual, que é revestido por essa casca humana. Olha só, presta atenção. Talvez você nunca ouviu isso que eu estou falando. Então essa casca humana, ela pode ser uma casca humana vestida de mulher, como uma casca humana vestida de homem. No caso eu sou vestido de homem. E no caso você pode ser vestido de mulher. Mas é uma alma. E Deus estabeleceu para cada alma uma forma. E dessa forma está o caráter e a personalidade. Agora, por que essa alma vale mais que o mundo inteiro, como diz a palavra? Se Deus é espírito e Ele criou a alma que é um espírito, a alma é um ser humano, é um ser espiritual. Então, Deus é o criador do universo, Ele é o todo-poderoso. Deus não ia criar nada dele para pôr na terra que fosse inferior a tudo que Ele tem no céu. Nunca parou para pensar nisso? A Bíblia não diz que sábio é aquele que ganha almas. A Bíblia não diz que se você quiser fazer tesouro no céu, ganhe almas.
Quer dizer, quanto mais você levar para o céu, ajudar a pessoa a ir ao céu, que é uma pessoa, mas é a alma. Né? Porque a carne vai para a terra. No arrebatamento vai ser transformado. Então você vê a alma é um tesouro que Deus deu para nós conquistarmos aqui na terra. São as ovelhas. Que estão perdidas aí fora. Nesse meio tem ovelhas e cabritos, né? Os bodes. Tem. Mas Deus é o único que pode transformar um cabrito numa ovelha. Nós não podemos. Então você imagina, Deus botou a alma, que é algo de maior valor dessa terra, que somos nós. Num corpo, numa carcaça. Então a Bíblia diz, faça tesouro do céu, não faça tesouro na terra. E o tesouro feito no céu é quando você consegue devolver para Deus um ser que Ele criou, uma alma. Por isso que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Porque se o mundo tem o seu valor, que Deus construiu, a alma que Ele construiu, que é espiritual, que é eterna, não morre, vai ser destruída, vai ficar lá no fogo queimando, ou no paraíso para sempre. Então você presta atenção nisso que eu estou te falando. Aí então ele faz a comparação. Ele nos leva para um mundo material, humano, e nos comparando com a ovelha. E dentro da animalia da terra, a ovelha é um animal diferente. É distinta. É um animal totalmente distinto dos demais. Né? Como nós já vimos, estamos vendo. Então, o que acontece? O que acontece? Vamos ver aqui. Vou ter essa foto. Vamos ver sobre a ovelha. Eu quero que você pense, no modo geral agora. Pessoas. Como diz o português, as pessoas. As pessoas que estão aí no mundo. Vamos ver as pessoas. Eu gosto desse acento. Assim como eu gosto do acento britânico no inglês, né? Então, você olha para a ovelha. Aqui vamos ver só os pontos da ovelha. Animal dócil. Animal dócil. Aí você bate o olho para sua vizinha, não vou dizer nem sua sogra, e você vê que aquela pessoa não é dócil. Ela é bruta. Uma pessoa bruta, uma pessoa grossa. De ser dócil ela não tem nada. Né? Então as pessoas, às vezes, jogam isso para quem? Tem que culpar, porque você sabe que o ser humano, ele nunca se julga a si próprio. Né? Não, ele não se julga a si próprio. Por isso que nós temos que pedir perdão a Deus sempre. Porque é uma forma de você se julgar diante de Deus, reconhecendo o seu erro, a sua falha e pedindo perdão. Mas nós não temos esse costume de julgarmos a nós mesmos, como diz Paulo, a 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. No versículo do 23 em diante. Julgue-se a vós mesmos. Então, nós julgamos sempre alguma coisa. Se eu não sou dócil, eu vou dizer, é meu gênio, isso é meu gênio. Quer dizer, eu sou... Não é assim não, gente. Não existe coisa que o Espírito Santo não possa dominar no ser humano. Não existe uma coisa que o Espírito Santo não possa transformar no ser humano. Interessante que a ovelha já nasce dócil. Não é gentil, mas é dócil. Porque nas brincadeiras delas, elas também dão umas cabeçadinhas delas de vez em quando. Como muitas pessoas fazem isso. Então a ovelha é um animal dócil. Mas quando você vê uma pessoa que não é dócil, gente, eu não gosto disso. Eu falo sério, eu não gosto, não. Eu procuro ser dócil. Procuro. Porque ser sempre é difícil. Somos humanos. E tem dia que você está meio assim. Agora, levantar de pé esquerdo, pé direito, pé... Não tem esse negócio, não. Eu acordo todo dia a mesma coisa. Eu não tenho esse negócio, eu sou de lua, como tem gente que fala, eu sou de lua. Não, eu não sou de lua, não, eu sou da terra. Nasci na terra. Eu amanheço todo dia igual. Todo dia eu amanheço igual. Se eu não estiver legal, eu devo estar enfermo. Então, se eu estou enfermo, o que eu faço? Eu fico no meu canto, me retiro. Eu vou para um quarto, um desses quartos que eu tenho aqui, dentro da cama, fico vendo televisão, assistindo um programa que a mim me agrada, que não vai me contaminar minha mente, que me vai contaminar meus olhos. Então eu fico aprendendo no Geographic Channel, eu gosto desse canal, muito. Assisto alguns programas também aí, né? Mas tem programas que não dá para assistir. Então eu fico relaxado,
Não me meto com ninguém, não quero que ninguém se meta comigo para eu não deixar de ser dócil. Mas de dizer, eu sou de lua, tem dia que eu amo a igreja. Bom, sei que mulher tem esses programas porque tem um tal aí de um partido que elas frequentam, que eu não sei qual é, que é o tal de TPM. Eu não conheço esse partido. Eu nunca entrei nele. Nesse partido aí é feminista, viu? É o TPM. Então às vezes as mulheres acontece isso. Ixi, me lembro, rapaz, se me lembro. Rapaz, nem com a vara e nem com o cajado você consegue dominar. Acho que só com o chicote. Mas é assim. Mas a ovelha não é assim, não. A ovelha é dócil. Interessante que a ovelha gosta de estar perto das outras ovelhas e ela gosta do pastor. A ovelha. Que mais? A ovelha é um animal indefeso. É o único animal na terra que não sabe se defender. Você sabe que eu já vi até briga de... Eu não sei em inglês não, mas em espanhol é ardilha. As ardilhas. Em português é o esquilo. Como que é scar? Esqueci. Sei que é uma palavra meio estranha. Squirrel. Algo assim. Entendeu? Eles brigam também. O quê? Eu vi. Então, você observa que Deus criou os animais e dentro desse gama de animais, ele escolheu um para que fosse comparado a nós. Que é a ovelha. E nós não somos assim. Eu escutei um testemunho de uma pessoa falando de um homem que ele se converteu, judiava da mulher, batia na mulher. E o dia que ele ia matar a mulher, a vaca falou com ele. Deus usou a vaca. Você acredita? Mandou ele entrar no pasto. A vaca não falou com boca. A vaca obedeceu o que Deus mandou ela fazer. O homem acho que falou, não sei se falou, não me lembro agora se falou. Não sei como se converteu. O cara era um verdadeiro bode, desses bodão mesmo, terríveis. E ele ainda mesmo falou, agora você é crente, então se eu te der um tapa na sua cara, você tem... Assim mesmo, citou a Bíblia para ela. Que o diabo cita a Bíblia. Ele conhece? Entendeu? Então o que acontece? Nós temos que saber nos colocar como ovelhas na terra. Né? Não segue qualquer um. É interessante que eu já vi crentes, não, sério, quando eu não era crente, eu gostava de ouvir sobre horóscopo, aquelas mentiras, aqueles enganos que os caras fazem, você tem feiticeiro, enganador. E hoje tem muito isso. Na televisão americana eu não me lembro de ter visto. Mas nos programas hispanos, Jesus Cristo. E a maioria é homossexual. Se não é mulher, é homossexual. E eles vêm mentindo. Hoje, quando eu estou assistindo um programa desse tipo e aparece essa coisa, eu mudo de canal. Eu tiro fora, abaixo o volume. Porque não me interessa ouvir aquilo, que é mentira. Porque é o seguinte. Nós temos que entender o seguinte. Presta bem atenção no que eu vou te falar. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir não é por lá, pela palavra. Está escrito assim mesmo, pega lá e lê. Ok? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer, só por ela. É uma afirmação dela na sua vida. Então você vai começar a crer. Agora, se você não ouvir palavra, você nunca vai crer em nada. Agora, olhando para o outro lado, vamos falar assim. A incredulidade, ela vem por ouvir o quê? Qualquer coisa. Para a palavra é específico. Por la palavra. Mas para a incredulidade é ouvir qualquer coisa. Crente viciado em novela. Crente viciado em ler horóscopo de revista, de jornal.
Crentes que gostam de ficar ouvindo coisas da moda do mundo. Não tem? Tem, lógico, é viciado. Então essas pessoas aí não são aquela ovelha que está escrito aqui, não. Que elas não seguem qualquer coisa, não. Não seguem. Se eles têm a Jesus como seu pastor, ele deixou as recomendações aqui. Você está me entendendo o que eu estou falando? Não é questão de que você não possa assistir um programa, não é isso. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo seguir. Ser seguidor. Ser uma pessoa viciada naquilo. Você não fica sem aquilo. Crentes que às vezes tem que ir para o culto, Santa Ceia, justamente hoje é o último capítulo, aí não queria perder. Novela. Porque é um vício. E é um vício diabólico. Então o que acontece? A ovelha é assim, ela não come, ela não segue qualquer coisa, ela não segue qualquer um. Ela não come qualquer coisa. Não come. Por isso que quando Deus colocou a alma no corpo, que ele criou o corpo, ele não podia criar a alma sem o corpo. Interessante, né? Apesar que se ele criasse a alma, seria uma coisa imortal. Mas ele não ia ter o problema do pecado. Mas ele criou o corpo, e no corpo ele soprou o espírito de vida com a alma. Ele criou aí o ser vivo espiritual, que somos nós. E Deus teve que fazer uma coisa interessante. Então ele falou, então agora eu vou colocar um espírito neles, né? Alma e espírito, e o corpo. 3 partes. E o meu espírito vai trabalhar no espírito deles, para trabalhar com a alma deles. Porque a sua alma é salva se... Olha que interessante, hein, que eu estou te falando. A sua alma é salva se o seu espírito comungar com a tua alma. Porque se o teu corpo comungar com a tua alma, você está usando o pecado. O corpo é físico, são desejos carnais. E não os desejos espirituais através do nosso espírito, quando o Espírito Santo trabalha. Por isso que a ovelha não come qualquer coisa. Gente, é um negócio tão profundo que, sinceramente, eu não sei se você está me entendendo. Porque a carne olha com os olhos. Hello? E a alma olha pelo Espírito, nosso Espírito. Por isso que a Bíblia diz assim, eu não se embriaguei com vinhos onde há contenda, mas seja, Jesus falou, mas seja cheio do Espírito. Quer dizer, se você está cheio do Espírito Santo, seu Espírito está cheio. Então você não vai comer qualquer coisa. E outra, a Bíblia diz que os espirituais discernem as coisas. Os carnais não. Você está entendendo? Por isso que a ovelha é interessante. Aí eu olho para a ovelha e falo, rapaz, a ovelha não come qualquer coisa. Ela já sabe. Ela já sabe que se comer vai morrer. E o pastor tem a responsabilidade de dar à ovelha o que ela deve comer. E não é qualquer porcaria. Outra coisa, a ovelha, ela é impressionante, ela anda em grupo. A ovelha não anda sozinha. Não. A ovelha sozinha é um animal indefenso. Nós, se ficarmos em casa e não estar no meio do redil de Cristo, que são as ovelhas na igreja, nós estamos correndo o risco de se apartarmos do redil. Você sabia disso? Porque o diabo vai começar a trabalhar por outro lado conosco. Então precisamos nos alimentar. E o alimento da ovelha espiritual é a palavra. É a comunhão com os crentes, com aqueles que professam a mesma fé. É muito interessante isso. Aí estão as ovelhas. E outra coisa, a ovelha, ela é produtiva. Nós, como seres humanos, ovelhas de Cristo, muitos dizem assim, eu não quero fazer nada. Eu quero chegar na igreja, sentar lá e ficar quietinho sem fazer nada. Eu não como isso. Eu estou ainda aumentando um pouco para ficar você entender, né? E talvez não faça esse barulho que eu estou fazendo, mas fala assim desse jeito, né? O que eu quero é sentar lá na igreja, no último banco, e ficar lá, assistindo o culto.
Não me chama para fazer nada. Vou fazer uma coisa para você, ó, do particular. Particular. Não é ovelha. Não é ovelha. A ovelha não faz isso. A ovelha, ela produz todo o tempo. Tosa ela, nasce de novo. Tosa ela, nasce de novo. Se Deus fizesse nós com lã na cabeça, nós íamos ficar rico. Que nasce todo o tempo. E tem gente que fica cortando para ficar pequenininho, né? Eu não corto para ficar pequenininho, não. Corto para deixar com um visual melhor, né? Mas se fosse lã, rapava careca toda vez. Né? Mas veja bem, o crente tem que ser produtivo. O crente tem que ser produtivo. Produzir de todas as formas. Assim como a ovelha é. Produz no trabalho da igreja, produz com a sua oferta, com o seu dízimo, produz na parte do evangelismo, produz. É porque nós até hoje ainda não entendemos o valor da alma, como está escrito na palavra, como Jesus disse. Muitos não entendem isso, não sabem o que eu falei para você no começo. É muito sério isso. Agora, a ovelha é um animal distinto de qualquer animal. Agora vamos ver o da mesma família. Vamos ver o bode, seria a cabra, né? O bode. Vamos ver. O bode, se você ver o visual do bode, até o visual do bode é feio. Você quer ver? Olha lá. Eu pus lá o visual do bode. Tirei a minha foto só para você ver o visual do bode. Você está vendo lá? Ele tem chifres assim, ainda está mostrando a língua para você assim, com o olhinho meio virado. Na verdade, o bode, ele lembra muito o diabo, por causa do chifre. Está entendendo? Lembra? E é um animal... Vamos ver como que é o bode. É difícil. Mas o bode... Olha o outro aqui, o outro. Você sabe que isso que eu uso, nós chamamos de cavanhaque. A tradução do português para o espanhol, a tradução dessa palavra cavanhaque, é barba de bode. No inglês também é, eu creio, porque a palavra bode em inglês é goat. Um goat. Bode. E goatee é cavanhaque. Então você presta atenção que o bode tem a cavanhaque dele. Presta atenção lá. Embaixo. Olha lá. Só que ele está compridão assim, né? Uma barba de bode. Agora presta bem atenção, só que eu não sou bode, né? Eu sou borrego, né? Que é o macho da ovelha. Veja bem, o bode. Aqui vai dar bode, hein? Aqui vai dar bode. Lembra dessa expressão que a gente usava no Brasil quando era mais jovens? Não mexe que senão vai dar mó bode, meu. Vai dar mó. Em vez de dizer vai dar mó encrenca, né? Hoje se usa. Mexe que isso não, cara, isso vai dar mó bode. Agora vamos ver aqui. O bode é um animal rude, grosseiro. Aí você lembra e fala, rapaz, aquela irmã é uma cabra. Não que ela seja uma cabra. Ela está na família, não da ovelha. Ela está na família das cabras. Pela forma. Mas não existe cabra, não existe bode que Deus não transforme. Não existe. O Espírito Santo é especialista em transformar bode em ovelha. Só ele. Nós não conseguimos. O bode é um animal rude. Você tem pessoas que você vê, misericórdia, que você não pode falar com eles, não. Dá logo uma patada. Ou uma cabeçada. E é interessante que está no animal isso. E o interessante é que também está na pessoa isso. Se a pessoa não deixar o Espírito Santo, presta atenção, é porque as pessoas não entendem o lado espiritual da coisa. Muitos querem ser crente materialmente falando, mas ser crente não é materialmente falando. Ser crente tem que ser espiritualmente falando.
Porque se esquece que o nosso Deus, nosso Pai, Ele é Espírito, está escrito. Não está escrito? Não está escrito que quem adora a Deus, adora em Espírito e em verdade? Então, o nosso Deus é Espírito, e pronto. Por isso que o Espírito Santo está aí para trabalhar em nós, através dos dons do Espírito Santo. Para nos aperfeiçoar, fazermos ovelhas verdadeiras de Deus. Mas se você não quiser deixar ser ovelha de Deus, você vai ser sempre um bode, uma cabra. Ah, mas não é para o céu o bode e a cabra? Vai não. Que isso, pastor? Pois eu vou te mostrar. Não vai. Por que não vai? Então vamos ver aqui. Primeiro é animal rude, o bode. Crente que não tem paz, crente que vive dando patada, crente que mata os outros, crente que não é de Deus, mas é por aí. Segundo, é ofensivo. O quê? Se aquele irmão me falar um negócio, eu vou falar 2, 3 para ele. Não é assim? Não é cabra. Isso não é ovelha. A ovelha é inofensiva. E o bode é ofensivo. Eu não levo desaforo para casa. É mesmo, bodão? O cabrita. Gente, o negócio, eu estou brincando com você porque o negócio é sério, cara. O negócio não é brincadeira, não. Ou nós vivemos a palavra com o padre, então não tem céu, não esquece. É perder tempo, estou falando sério. Não, que nada, eu vou na igreja sim, eu sou crente sim, eu sou crente, baixar com o Espírito Santo, vou me estranho, mas não mexe comigo não, hein? Ah, isso aí não é ovelha não, gente. Não, ovelha não é assim não. As pessoas confundem manso com bruto. Manso por tonto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. O bode, ele é independente. Anda por todos os lugares. Você conhece gente assim? Ah, não, para que eu vou falar com o pastor? Ele não manda a minha vida. Ele não paga meu aluguel, não paga minha luz. Para que eu vou? Nada. Hã? Você está me entendendo? Ninguém é proibido de nada, mas se existe um rebanho, se existe um pastor, a gente tem que ter o respeito. E nós temos que nos submeter como ovelhas. Ou você pensa que eu não faço isso? Mesmo estando aqui. Não é fácil. Você quer entrar no céu? Você quer entrar no céu? Mas como bode, não pode, hein, cabra? Não dá, não tem como entrar. Não tem. Eu vou te mostrar depois na Bíblia. Peraí, vamos terminar aqui. O que mais? Come qualquer coisa, acabei de falar. Eu vou ver o horóscopo hoje. Deixa eu ver o que vai falar. Meu horóscopo está aqui. Ó. Esse é meu horóscopo. Aí tem gente que compra jornal só para ler a bobeira que está lá escrita. Anda de verde hoje, põe o pé para cima e bota pepino na cabeça. Para com isso, gente. Nós não precisamos nada disso. Por isso que a ovelha é diferente do bode. Totalmente diferente do bode. Come qualquer coisa. O bode come qualquer coisa. O bode, ele é um animal tão estranho que até em árvores baixinhas eles sobem. Sobem. Até em árvores baixinhas eles sobem. E eles não têm pata para subir, não. A pata deles é pata com casco. Mas sobe. É que o bicho é danado mesmo. O que mais? É traiçoeiro. O bode? Você não mexe com o bode que dá bode. Que dá umas cabeçadas por trás que você nem vê. Você nem percebe. Quando você for ver, já está quebrado no chão. É verdade. O bode, lamentavelmente, queridos, minhas queridas, meus irmãos, dentro dos templos hoje está cheio de bodes e cabras. Ninguém manda na minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu ando do jeito que eu quero. O corpo é meu. Mas tanta bobeira, tanta bobagem que nós ouvimos. Nosso corpo, se ele não for templo do Espírito Santo, vai ser somente para a terra depois de comer. Porque enquanto estivermos vivos, como está escrito, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o que está escrito.
Por que é o templo? Porque a alma é santa. Só é corrompida pelo pecado, como foi. Deus fez a alma para ser santa e nunca mais morrer. E se o homem tivesse comido o fruto como homem, nunca mais morreria. Por isso que Deus tirou ele do paraíso. Mas a alma continua sem morrer. Se não vai para o céu, vai para o inferno. E vai ser lançado no fogo. Junto com o diabo. Junto com Satanás e seus anjos. Está escrito na palavra. É Bíblia, gente. Precisamos conhecer a palavra. Ler, estudar. Então, detalhe, hein? O bode não é produtivo. Ele não produz nada. Faz a reunião na igreja, o pastor chama os irmãos. Vamos fazer um trabalho aqui. Eu não vou fazer nada. Não conte comigo. Não tem, não? Você não conhece ninguém? O pastor está pensando que o quê? Que ele manda na minha vida? Eu tenho minhas coisas para fazer. Ele ganha para isso. Faça ele. Você não conhece, não? Nos templos está cheio de gente assim. Mas essas pessoas não são ovelhas. Se Deus quisesse te mostrar eles no mundo espiritual da forma que Deus quisesse te mostrar, tu ia ver eles como bodes. Não como ovelhas. Porque a ovelha ela é produtiva. A ovelha todo o tempo ela produz. Corta a lã, ela cresce. Dá o leite e volta. E daí vai. Todo o tempo é um animal produtivo. Sendo que o bode não. Aí dá bode. E tem muita gente assim, gente. Só vai na igreja para dar dor de cabeça. E não permite que o Espírito Santo transforme eles de bode ou de cabra para ovelha. Ou para borrego. O carneiro. Então, falando sério, não adianta. Contra a palavra, nós não adianta. Queridos, contra a palavra não adianta queremos lutar. Ou nós aceitamos a palavra e vamos viver para ir para o céu, ou então nós não queremos saber da palavra e esquece, ficamos aqui na terra, passar pela grande tribulação e ver o que vai dar no final, que aí vai dar bode. Não vai dar bode. Agora eu vou te mostrar uma coisinha que você talvez não se lembre. Está na palavra. Nós não brincamos, eu estou brincando com você para distrair, porque a coisa é forte. Agora, vamos aqui na palavra, abra sua Bíblia comigo, para terminar, livro de São Mateus, capítulo 25, do versículo 31 a 34. Até aí, ó. Abre aí. Vamos ver o que diz aqui. Vamos ver o que diz aqui. Quando, pois, presta bem atenção, hein? Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele. Ai, ai, ai. Imagina o exército. Então se assentará no seu trono de glória. E diante deles, ou melhor, diante dele, serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros. Está entendendo? Se você consegue entender um pouquinho do mundo espiritual, um pouquinho, você vai entender o que nós estamos vendo aqui. Vai separar um dos outros. Aí dá o exemplo. Como, Jesus falando, como, isso aqui foi Jesus que falou, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem vai estar na direita? As ovelhas. Animal dócil, indefeso, dependente, não segue qualquer um, não come qualquer coisa, não anda em grupo e é produtivo. Essas são as ovelhas. Então ele vai separar as ovelhas, depois vai botar à direita. E na esquerda, os cabritos. Os cabritos, animal rude, ofensivo, independente, anda por todos os lugares, come qualquer coisa, traiçoeiro e não é produtivo. O que vai acontecer? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, de meu Pai, possuí por herança, que coisa linda, gente, o reino, não é terra, é reino,
que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se você me assistiu na quarta-feira, sobre o estudo que eu dei, falei sobre isso. Quando Deus construiu o mundo, Ele estava pensando em você, em mim, em nós. Segue aí, segue aí, segue aí. Quarta-feira tem mais, se Jesus não voltar. Lógico, se Ele voltar, meu, eu não sei quem vai continuar aqui, mas seguramente eu não vou estar aqui não. Tenho lutado para isso. Então o que acontece? Nós somos comparados com a ovelha. Agora, se você quiser ser comparado com o bode, vai dar bode, porque fica mesmo, não vai subir não. Então, queridos, esse estudo é um estudo que é para mim. Vocês pensam que o Espírito Santo me faz lembrar? Lógico que faz. Na minha vida particular. Nós temos que procurar ser ovelhas de Cristo. Tá? Para que nós não venhamos a chorar mais para frente. E não ficarmos decepcionados da vida de Jesus. Que está próximo, hein? Se Jesus não vier na próxima semana, nós vamos falar, e o pastor? Quem é? E o pastor? Não, você não pode perder. E o pastor quem é? É o dono do rebanho? Próxima semana, próximo capítulo. Isso se Jesus não vier. Ok? Isso se Jesus não vier, estaremos aqui. Fazendo esse estudo bíblico de novo. Você não perca. E o pastor quem é? Ele é o dono do rebanho? Vamos orar para sair, para agradecer ao Senhor, porque hoje é sexta-feira, né? Quarta-feira passei o dia inteiro aqui na rádio, gente. Foi cansado aqui, viu? Mas foi maravilhoso. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos porque o Senhor é Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Por isso te damos honras e glórias. Abençoa nossos irmãos, Pai, que estão aqui pela Rádio Off Internacional, os que estão pelo Facebook, e aqueles que vão assistir, Senhor, através do YouTube. Senhor, fala com cada um de nós, Senhor. Fala com aquelas pessoas que precisam ouvir tua voz. E que o teu Espírito, Senhor, seja o nosso mestre mais uma vez. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dê um final de semana abençoado. Abençoa meus irmãos. Guarda-os. E que possamos ser ovelhas do teu redil. Pois nós te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos no santo nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.